Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família, desde agora e para todos sempre, sempre crendo, sempre acreditando que Deus está no controle de tudo na nossa vida. Não deixe Deus fora dos seus projetos, não deixe Deus fora da sua família. Creia que Ele é poderoso para fazer bem mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, né? Eu quero deixar aqui uma palavra para a sua meditação, e junto com ela um pequeno testemunho, né, de vida, de experiência, depois que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Quero deixar aqui para você no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e o versículo de número 6, que ele disse assim: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Eu li esse texto para ter uma base naquilo que eu vou te falar agora, que eu vou compartilhar com você. Eu assumi uma igreja no ano de 2000, né, no local onde eu residia, a mesma igreja que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Então, por ser conhecido na região, e principalmente da minha família, né, era algo muito complicado de pastorar uma igreja onde você tem um familiar seu. E minhas irmãs, quando eu assumi a igreja, elas falaram que não ia congregar comigo não, que eu não seria o pastor delas. E elas falavam mesmo assim abertamente que não ia congregar comigo, né? Elas falaram, não vou ficar aqui não, você não pode ser, você é pastor da igreja aí, não. Porque elas me conheciam, né? Conheciam minha vida no mundo, né? Sabia quem eu era. Mas Deus transformou a minha vida da água para o vinho, quer dizer, uma transformação por completo. E quando você está naquele começo, né, você tem, né, aquela credibilidade diante de Deus, que você busca, que você ora, você jejua, você coloca a sua vida mesmo no altar de Deus, porque você quer ver Deus agir, Deus operar. E essas minhas irmãs, elas falaram que não ia congregar comigo, não ia, mas chegando no ano de 2001, né, já fazendo um ano que eu estava na igreja praticamente, no dia 13 de maio de 2001, se eu não me engano, 13 de maio, Dia das Mães, né? Um dia que não vou esquecer jamais na minha vida. E nós fizemos lá uma confraternizaçãozinha no domingo para poder entregar uma lembrancinha para as mães. E como, né, minhas irmãs estavam lá, nós convidamos, elas resolveram ir no culto nesse dia. As duas já tinham aceitado Jesus, estavam indo, né, os seus filhos também iam para a igreja. A maioria, o departamento infantil da igreja, a maioria eram os meus filhos e também sobrinhos, né? Uma quantidade lá mais ou menos de quase 30 crianças que fazia parte desse grupo infantil. E a maioria era da minha casa, da minha família, que naquela época nós morávamos todo mundo num lugar só, quer dizer, nós morávamos numa chácara, cada um tinha o seu barraquinho, cada um tinha a sua casinha, e ali nós residíamos tudo junto. Então, quando eu ia para a igreja, levava aquele bando de crianças, e era uma benção. E elas foram nesse dia, porque a gente fez bolo, fez uma coisa, fez uma confraternizaçãozinha e alegrar. E Deus, ele foi tão bom nesse dia, porque chegando no final do culto, eu chamei elas à frente, e elas foram à frente, as duas. Enquanto eu estava orando por uma, Deus batizou a que estava do lado com o Espírito Santo, né? Enquanto eu fui pôr a mão na cabeça da outra, Deus batizou a outra também com o Espírito Santo, né? As duas que não queriam ir para a igreja, e não queria eu como pastor delas. Deus foi tão misericordioso que enquanto eu orava por elas, Deus batizou as duas no mesmo dia, né, com o Espírito Santo na igreja, que foi, né, aquela coisa maravilhosa de se ver, uma ação poderosa de Deus, né? Aquelas que não queriam eu como pastor, agora viraram defensora, né, do irmão delas, que era o pastor delas. Então elas viraram defensoras, elas defendiam eu. Alguém aparecia lá para questionar alguma coisa, elas já entrava na frente. Então Deus faz algo assim que a gente não espera que aconteça, mas foi bom isso ter acontecido, porque além de eu ganhar, né, parceiras, né, de oração, né, parceiras para fazer a obra de Deus, Deus provou para elas que não é a figura da pessoa que está ali, mas sim é Ele que faz no tempo dele as coisas acontecerem. E isso foi de suma importância, porque houve uma mudança muito grande no meio da minha família, eu acho que não foi para a igreja, acho que foi um ou dois, mas o restante todos aceitaram Jesus, todos foram para a igreja, meu pai está lá firme também. Então a gente tem
assim, experiências com Deus que são para levar para a vida toda. Você imaginar no Dia das Mães, que nós íamos fazer só uma fraternizaçãozinha, e de repente as duas saem de lá falando em línguas estranhas, né? E cheio do fogo mesmo. Deus fez algo assim maravilhoso na vida delas, né? De transformação, que elas firmaram seus pés na rocha. Uma delas já partiu para o Senhor, né? Mas a outra está lá. Então, para mim, isso aí foi algo gratificante da parte de Deus, provando mais uma vez que quem tinha me colocado ali naquela igreja não foi o homem, mas sim foi o próprio Deus que abriu aquela porta e me colocou ali. Então Deus, ele me honrou no local onde eu aceitei Jesus como meu Salvador. E naquele local a gente ganhou muitas almas para Jesus, e de lá a gente começou a andar, né, pelo nosso Brasil, em algumas congregações, alguns campos, e graças a Deus por isso. Mas foi lá que iniciou tudo, né? Essas são uma das experiências vividas naquele local, naquela igrejinha que era de 4 bancos, né? Mas era uma igrejinha cheia do poder de Deus, cheio da presença de Deus, e isto alegra o coração da gente. Por isso que eu li aqui que Paulo impôs as mãos, eles foram cheios do Espírito Santo, eles receberam o Espírito Santo na mesma hora e saíram falando em línguas estranhas. Então foi isso que aconteceu com as minhas irmãs, né? Pelo pastor, que elas não queriam que fosse pastor delas, mas foi esse que Deus usou para que elas fossem batizadas com o Espírito Santo. E quem sabe, você está aí do outro lado, né, querendo abandonar aí, abrir mão. Não, fique em paz. Quem colocou esse que está aí sendo seu pastor foi Deus. Quem colocou esta pessoa aí para te pastorear foi Deus. Não importa quem ele seja, né? Se ele é teu irmão, se ele é teu parente, se ele é teu amigo, se ele é algum... Não importa. O importante é que aquilo que Deus está fazendo através da vida dele. Se você pôr na ponta do lápis, no pedaço de papel, você vai ver quantas bênçãos Deus já fez acontecer na sua vida através da oração desse que está aí sendo o seu pastor hoje. Quantas bênçãos Deus já fez, quantos milagres você já recebeu através desta pessoa que está orando por você e você achando que ele não está fazendo nada. Você só está sendo abençoada porque Deus está agindo através da vida desse que intercede por ti. Então creia, né? Valorize quem está aí do outro lado. Valorize quem está no controle desta igreja como homem aqui na terra, porque o que sai da boca dele procede do alto, e é Deus que fala. E quando Deus fala, as coisas acontecem para a glória do nome dele. Fica aí esse pequeno testemunho para que você entenda, né, que é no tempo dele, na hora dele, e do jeito que ele quer fazer, ele faz, e não tem assunto. Deus te abençoe, e até mais em nome de Jesus.